Aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas e se o que sua mente acredita é medo? E se o que ela concebeu é insegurança? Nesse caso, o que você conquista é precisamente o que mais teme. Você já percebeu que o medo não precisa te derrubar para te parar? Ele só precisa te convencer a não tentar. E é assim que milhares de pessoas passam a vida inteira presas, acreditando que ainda não estão prontas, que precisam esperar pelo momento certo, pela coragem certa, pelo sinal certo. Mas esse sinal nunca chega. Hoje, você vai entender como transformar a insegurança em força, exatamente como Napoleon Hill fez quando perdeu tudo e teve que recomeçar do zero. O medo raramente grita, ele sussurra. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de melhor esperar mais um pouco. E é exatamente aí que ele vence. Ele não precisa te derrubar. Ele só precisa te convencer a não tentar. Quantas vezes você se pegou pensando que ainda não era a hora certa? Que precisava se preparar mais, juntar mais dinheiro, ganhar mais confiança? E enquanto isso, o tempo passava e nada mudava. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde Mental mostram que o cérebro reage da mesma forma a ameaças reais e imaginárias. Em outras palavras, você sente medo de algo que nem aconteceu, e esse medo é suficiente para paralisar suas ações e criar um ciclo de autossabotagem. Napoleon Hill viveu esse ciclo em primeira mão. Após dedicar anos ao estudo dos maiores gênios de sua era, ele perdeu tudo: reputação, dinheiro, propósito. Foi o tipo de queda que destrói a fé de qualquer um. Mas, no silêncio da derrota, ele descobriu uma verdade poderosa. O fundo do poço não é o fim, é o ponto de partida. Hill percebeu que o medo não era o inimigo, era o professor. Ele entendeu que, se tivesse a coragem de enfrentá-lo, poderia transformar a dor em sabedoria e a dúvida em direção. Foi dessa experiência que nasceu Pense e Enriqueça, um livro que fala não apenas de riqueza financeira, mas da coragem de pensar diferente quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Quantas vezes você também acreditou que o medo era um sinal para parar, quando na verdade era um chamado para avançar? Toda vez que você recua, o medo ganha terreno. Ele se alimenta da inércia, da espera, do ainda não é a hora. E a verdade é que ele nunca desaparecerá completamente. Ele apenas muda de forma, esperando a próxima oportunidade para te paralisar. É por isso que Hill costumava dizer que nossas limitações não estão no mundo externo, mas na forma como pensamos. Não é o obstáculo que te impede, é a ideia de que ele é intransponível. Pense nas vezes em que você olhou no espelho e pensou: isso não é para mim. Quantas vezes você repetiu frases como: não sou bom o suficiente, isso é só para alguns poucos sortudos, já perdi meu tempo. Essas crenças, repetidas em silêncio, tornam-se as grades invisíveis da sua mente. E é assim que o medo conquista. Ele não precisa provar que você vai falhar. Ele só precisa te convencer de que tentar é inútil. Mas o medo não é um fato, é uma construção mental. E toda construção pode ser desconstruída. A ciência já demonstrou que o cérebro é plástico. Ele se remodela de acordo com as experiências e pensamentos que escolhemos cultivar. Isso significa que toda vez que você age, mesmo com medo, você está literalmente reprogramando sua mente. Você está ensinando a si mesmo que a dor não é insuportável, que a incerteza não é fatal e que o erro não define quem você é. Hill costumava dizer que o medo é como uma sombra. Parece gigantesco quando você foge dele, mas se dissipa quando você se aproxima. Ele aprendeu isso não em seus dias de glória, mas nos dias de escuridão, quando tudo parecia perdido. E é precisamente nesse ponto, quando você encara o medo de frente, que a verdadeira transformação começa. É ali que você deixa de ser prisioneiro da dúvida e se torna o criador da sua própria coragem. E agora pergunte-se honestamente: quantas oportunidades você já deixou passar por medo do que os outros poderiam pensar? Quantos sonhos você engavetou porque acreditou que ainda não era a hora certa? E se o que você chama de falta de tempo é apenas o medo disfarçado de razão?
Pense nisso, porque enquanto você espera o medo ir embora, a vida não espera por você. Quantas vezes você se disse, vou começar quando estiver pronto? Essa frase, que parece prudente, é na verdade uma armadilha disfarçada de sabedoria. Esperar o momento certo é o maior ladrão de oportunidades que existe. Porque a verdade é simples. Você nunca se sentirá completamente preparado. Confiança não é um pré-requisito para a ação. É o seu resultado. É como um músculo. Só se fortalece quando é usado. De acordo com pesquisas da Universidade de Scranton, 92% das pessoas não alcançam suas metas de ano novo. E isso não se deve à falta de talento ou inteligência, mas ao medo. Medo de falhar, medo do julgamento, medo de descobrir que poderiam ter vencido, mas escolheram não tentar. Napoleon Hill observou esse mesmo padrão nas grandes figuras que estudou. Nenhum deles esperou a coragem chegar antes de começar. Eles começaram enquanto tremiam. Hill viu em Andrew Carnegie, seu mentor, um exemplo vivo disso. Carnegie nasceu na pobreza, sem acesso à educação e sem garantias de sucesso. Mas ele possuía um princípio que transformou sua vida. Haja antes de se sentir pronto. Ele começou entregando telegramas a pé, sem saber que aquele simples passo o colocaria no caminho para se tornar um dos homens mais ricos da história. Ele não esperou pela confiança. Ele a construiu através da prática. Um risco de cada vez, uma decisão por dia. E o mais interessante é que a ciência confirma essa lógica. O cérebro humano precisa de experiências para reconfigurar suas respostas emocionais. Toda vez que você age, mesmo sentindo-se inseguro, você está ensinando à sua mente que o medo não é um inimigo mortal. É assim que a autoconfiança nasce, não no conforto da teoria, mas no desconforto da prática. O mesmo estudo mostrou que pessoas que agem consistentemente desenvolvem uma percepção mais realista de si mesmas e exibem níveis mais baixos de ansiedade, porque param de depender de certezas e começam a confiar em sua própria capacidade de adaptação. Pense em quantas vezes você teve uma ideia empolgante e, minutos depois, uma voz interna começou a questionar: e se eu falhar? E se não der certo? E se rirem de mim? Essa é a armadilha da análise sem ação. A ideia perde força, o entusiasmo se transforma em culpa, e você acaba se convencendo de que não era a hora certa. E quanto mais você repete esse padrão, mais forte ele se torna. O medo, quando alimentado pela espera, cresce em silêncio. Mas quando confrontado pela ação, ele começa a perder seu poder. Cada pequena ação que você toma, mesmo sem saber o resultado, é uma declaração ao seu subconsciente: eu confio em mim. E essa confiança muda tudo, a maneira como você fala, se comporta, toma decisões e enfrenta o mundo. É o mesmo processo que Napoleon Hill experimentou. Quando escreveu Pense e Enriqueça, ele não tinha garantias de sucesso, nem apoio financeiro. Ele simplesmente decidiu agir, e foi o movimento que trouxe a clareza. Portanto, o maior erro não é tentar e falhar. O maior erro é esperar até se sentir pronto. A clareza que você busca não virá da dúvida. Ela virá da experiência. O medo não desaparece antes da ação. Ele desaparece por causa dela. E se há algo que você vem adiando, aquela ligação, aquele projeto, aquele primeiro passo, este é o momento. Faça-o mesmo com medo, porque toda vez que você age, o medo diminui e a confiança cresce. Então aqui está o desafio. Pelos próximos 7 dias, faça algo que o medo tem impedido você de fazer. Pode ser algo pequeno, uma conversa, uma decisão, uma tentativa, mas faça. No 8º dia, olhe para trás e perceba. O medo não foi embora antes. Ele se dissipou quando você se moveu. Esse é o segredo de quem vence. Eles não esperam pela coragem, eles a criam. O fracasso é um dos maiores espelhos da alma. Ele reflete não o que você perdeu, mas o que você ainda precisa aprender. Desde cedo, a maioria das pessoas é ensinada a temer os erros, a ter vergonha de cair, a esconder suas falhas. Crescemos ouvindo que fracasso é sinônimo de fraqueza, que o erro mancha a reputação.
que a falha é uma parada final. Mas a verdade é o oposto. O fracasso é apenas uma vírgula no meio da sua história. É o ponto em que a vida pergunta: você ainda acredita em si mesmo? E a resposta que você dá a essa pergunta determina o restante da sua jornada. Napoleon Hill descobriu essa verdade da forma mais dolorosa possível. Após anos de trabalho e pesquisa, ele se viu sem dinheiro, sem apoio e sem direção. Ele foi perseguido, desacreditado e quase esquecido. Qualquer um teria desistido. Mas Hill não interpretou o fracasso como o fim, mas sim como o início de algo novo. Ele entendeu que cada derrota carregava uma lição oculta e que era seu dever encontrá-la. Dessa compreensão, nasceu um dos mais poderosos ensinamentos que ele deixou. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E foi dessa semente que floresceu Pense e Enriqueça, um livro que inspirou milhões porque nasceu não da vitória, mas da queda e da coragem de recomeçar. O problema é que a maioria das pessoas nunca rega essa semente. Elas veem o fracasso como uma sentença, não como um solo fértil. Elas param diante da dor sem perceber que é precisamente a dor que molda o caráter, fortalece a mente e desperta o verdadeiro potencial. Pesquisas em psicologia comportamental confirmam que o cérebro humano desenvolve resiliência quando exposto à adversidade. É o contato com o erro, com a rejeição, com a frustração que cria a capacidade de seguir em frente. Fugir do fracasso é o mesmo que impedir o próprio crescimento. Pense nas vezes em que algo deu errado e você interpretou isso como um castigo. Um negócio que não deu certo, um relacionamento que terminou, um projeto que não saiu como o planejado. E se, em vez de ver como um fim, você tivesse enxergado como uma instrução? Porque é isso que o fracasso realmente é, um mestre disfarçado. Ele te ensina o que a vitória não consegue. Quando você acerta, você apenas confirma o que já sabia. Quando você erra, você aprende o que precisava saber. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, é um excelente exemplo desse mesmo princípio. Antes de revolucionar o mundo, ele foi ridicularizado, ignorado e teve inúmeros protótipos destruídos. Cada contratempo parecia uma porta se fechando, mas, na verdade, eram degraus na mesma jornada. Ele não via os erros como paredes, mas como blocos de construção. E essa distinção é justamente o que separa quem triunfa de quem desiste. O significado que cada um atribui à queda. Hill frequentemente afirmava que a derrota temporária é o instrumento da natureza para testar a perseverança humana. E se você observar com atenção, perceberá que os momentos mais transformadores da sua vida se originaram de algo que, à primeira vista, parecia um fracasso. A rejeição que te impulsionou a buscar algo melhor, o erro que te forçou a pensar de outra forma, a perda que te ensinou a valorizar o que realmente importa. Durante a Grande Depressão, Hill passou dias em que mal tinha o que comer. Humilhação, desespero e medo eram seus companheiros constantes, mas foi ali, naquele terreno gélido da incerteza, que ele percebeu que o fracasso não é o oposto do sucesso, é seu alicerce. Sem falhar não há crescimento, sem uma queda não há força, e sem erros não há sabedoria. A ciência moderna confirma isso. Estudos sobre resiliência emocional revelam que indivíduos que enfrentam e processam construtivamente seus contratempos demonstram níveis mais elevados de bem-estar e desempenho a longo prazo. Eles aprendem a usar a dor como combustível, não como uma corrente. O fracasso não os define, ele os refina. Agora reflita sobre algo que você percebe como um fracasso em sua própria vida. Talvez um sonho que nunca se concretizou, uma oportunidade que escapou. E se esse fracasso não fosse o fim, mas o começo de algo maior que você ainda não consegue perceber? E se ele estivesse apenas te moldando para algo que exige a sua versão mais forte? Foi isso que Hill compreendeu, que a vida não te pune, ela te prepara. A diferença entre o perdedor e o vencedor não está no número de quedas, mas no número de recomeços. Aqueles que desistem acreditam que um erro é o fim. Aqueles que vencem entendem que um erro é
é um ensaio. E cada vez que você se levanta depois de cair, algo dentro de você muda. Você começa a se ver como capaz. Você prova a si mesmo que não é o fracasso que te define, mas a resposta que você dá a ele. E é essa resposta que transforma o medo em força, a dor em sabedoria e o fracasso em combustível. Porque, no fim das contas, toda queda é uma oportunidade disfarçada. Cabe a você decidir se a tratará como um fim ou como o começo da sua próxima vitória. A confiança não nasce da segurança. Ela surge do movimento. Não emerge em dias tranquilos, mas naqueles momentos em que você decide agir mesmo tremendo, quando tudo dentro de você grita para esperar um pouco mais, mas você dá o passo assim mesmo. É nesse instante que a autoconfiança começa a ser forjada, não como uma ideia, mas como a prova viva de que você é capaz. A Associação Americana de Psicologia demonstrou que a autoeficácia, definida como a crença na capacidade de agir, se fortalece cada vez que enfrentamos um desafio, mesmo que em pequena escala. Isso significa que, cada vez que você age apesar do medo, você está treinando seu cérebro para entender que o perigo não é tão grande quanto parecia. Você está, pouco a pouco, reprogramando sua mente para responder com coragem onde antes havia hesitação. Napoleon Hill acreditava que o medo só detém poder quando encontra passividade. Ele sustentava que o segredo do progresso humano sempre residiu em um princípio simples: haja primeiro, acredite depois. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente mesmo com a sua presença. E essa decisão muda tudo, porque enquanto o medo te paralisa, a ação te liberta. A mente não consegue manter duas emoções opostas em equilíbrio. Quando você se move, o medo perde o controle. Quando você hesita, ele cresce. Theodore Roosevelt viveu essa verdade antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu frágil, asmático, tímido e fisicamente limitado. Era a antítese da imagem de um líder, mas decidiu conscientemente reescrever sua própria identidade. Começou a se expor ao desconforto, engajando-se em atividades físicas extenuantes, enfrentando debates intensos e, acima de tudo, forçando-se a agir mesmo quando sentia medo. Ele não esperou pelo momento certo, ele o criou. Com o tempo, essa disciplina transformou não apenas seu corpo, mas também sua mente. Roosevelt provou, como Hill afirmava, que a confiança é o resultado acumulado de pequenas e ousadas ações repetidas ao longo do tempo. Quantas vezes você esperou se sentir pronto para agir? Quantas oportunidades você perdeu por acreditar que ainda não era o momento certo? A verdade é que o medo não desaparece com o tempo. Ele se alimenta da espera. Cada dia que você adia o passo que sabe que precisa dar, você fortalece a voz da dúvida. Mas cada vez que você age, mesmo que o resultado não seja perfeito, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo: eu confio em mim. E esse é o tipo de energia que muda a frequência da sua vida. Hill disse que coragem não é algo que você encontra, é algo que você constrói. E ela é construída precisamente nos momentos em que o medo parece maior. Porque é quando você decide agir, mesmo sem garantias, que você descobre que é muito mais forte do que imaginava. A ação tem um efeito quase mágico na mente. Ela interrompe o ciclo da preocupação e transforma a ansiedade em clareza. Você para de perguntar: e se der errado? E começa a pensar: o que posso aprender com isso? Essa mudança é o que separa aqueles que vivem sonhando daqueles que vivem realizando. Há pessoas que passam a vida inteira esperando o medo passar antes de dar o primeiro passo. Elas esperam que a coragem apareça de repente, como um raio divino. Mas ela não vem. A coragem não é concedida, ela é cultivada. E o primeiro passo, por menor que seja, é sempre o mais importante porque quebra o padrão da paralisia. Quando você age, o medo recua. Quando você continua, o medo desaparece. E quando você olha para trás e vê tudo o que superou, ele perde o poder para sempre. Napoleon Hill observou isso claramente ao estudar centenas de líderes e empreendedores que alcançaram o sucesso em meio à incerteza. Nenhum deles começou com total confiança.
Eles começaram com a ação, porque entenderam que o medo não desaparece com o tempo, mas se dissolve com o movimento. O medo é uma sombra. Quanto mais você foge dele, maior ele parece. Mas se você caminhar em direção à luz da ação, ele encolhe até desaparecer. A confiança não é algo que você recebe como prêmio, é algo que você conquista através da prática constante. É como treinar um músculo invisível. A cada desafio enfrentado, ela cresce. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, ela se fortalece. E chega um ponto em que o medo que antes te controlava se torna apenas um lembrete do quanto você evoluiu. Portanto, se há algo que você tem adiado, algo que você sabe que precisa ser feito, mas o medo impede, faça agora. Dê o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo tremendo, porque o medo só sobrevive na imobilidade. No movimento, ele se dissolve, e quando ele desaparece, você perceberá que a coragem sempre esteve ali, dentro de você, apenas esperando que você começasse a se mover. Existe um medo que quase ninguém admite, o medo de se destacar. Parece estranho, não é? As pessoas dizem que querem sucesso, liberdade, reconhecimento. Mas, no fundo, muitos se sabotam porque associam o crescimento à perda de algo. Perda de aceitação, de conforto, da rotina que conhecem. Quantas vezes você percebeu que começou a progredir em uma área e de repente sentiu uma força invisível te puxando para trás? É o medo de sair do grupo, o medo de ser julgado, o medo de não saber lidar com o próprio poder. Napoleon Hill chamou isso de autossabotagem inconsciente e disse que é um dos maiores inimigos silenciosos do sucesso. Esse medo é sutil. Ele não grita, ele se disfarça de modéstia ou cautela. Você começa a pensar, talvez eu esteja indo rápido demais, talvez eu ainda não mereça isso. E se der certo e eu não souber lidar? E então, sem perceber, você começa a frear o próprio ritmo, a duvidar de decisões que antes pareciam certas. A mente cria pequenas justificativas que parecem razoáveis, mas que têm um único objetivo: te manter onde você está. A neurociência explica esse fenômeno. O cérebro humano é programado para buscar familiaridade, não felicidade. Ele prefere o que é previsível, mesmo que te cause sofrimento, a algo novo que possa gerar crescimento. Napoleon Hill sentiu essa força quando foi convidado por Andrew Carnegie para entrevistar os homens mais bem-sucedidos da época e criar uma filosofia de sucesso. Ele quase recusou. Tinha medo de não estar à altura da tarefa, medo de ser apenas mais um escritor. Mas Carnegie o fez ver que o verdadeiro fracasso seria dizer não ao seu próprio destino. Hill aceitou, e aquele sim mudou o rumo de sua vida e de milhões de outras. É curioso como esse padrão se repete em pessoas comuns. Alguém começa a prosperar e, inconscientemente, apaga a própria luz para não incomodar os outros. Começa a se justificar em excesso, a pedir permissão para ser quem é. Essa culpa pelo sucesso é mais comum do que parece. Um estudo da Harvard Business Review revelou que quase 70% das pessoas bem-sucedidas experimentam o que é conhecido como síndrome do impostor, aquela sensação persistente de que não merecem o que conquistaram. E a parte mais trágica é que essa culpa as faz recuar, desperdiçando um potencial que poderia inspirar outros. Hill afirmou que a única forma de superar essa resistência interna é aceitar o seu próprio poder como uma responsabilidade e não como um fardo. Quando você entende que o seu crescimento não diminui ninguém, pelo contrário, ele inspira, o medo começa a se dissipar. O sucesso deixa de ser sobre separação. Ele se torna um farol que ilumina. Pense em quantas vidas foram impactadas porque alguém teve a coragem de se destacar. Inventores, artistas, empreendedores, mestres espirituais. Cada um deles, em algum momento, sentiu medo de ser demais. Mas eles entenderam que esconder seu talento é uma forma de egoísmo. O mundo precisa do que você carrega dentro de si. E aqui está um detalhe poderoso. A verdadeira humildade não é sobre se diminuir, é sobre reconhecer a sua própria grandeza e colocá-la a serviço.
O medo de se destacar muitas vezes decorre da crença limitada de que sucesso é sinônimo de vaidade. Mas Hill nos lembra que sucesso é sinônimo de contribuição. Quando você cresce, você cria oportunidades para que outros também cresçam. É como acender uma vela. Ela não perde a própria chama ao acender outras, apenas multiplica a luz. Então, se você sente medo de se destacar, lembre-se disto. Querer vencer não é arrogância, é coragem. Desejar abundância não é ego, é consciência. Toda vez que você escolhe se conter para evitar julgamento, você está negando o dom que lhe foi dado. E a vida não recompensa aqueles que escondem o seu brilho, mas sim aqueles que o usam para iluminar o caminho dos outros. Experimente um teste simples. Nos próximos 7 dias, observe toda vez que sentir a vontade de se retrair, de silenciar a sua própria opinião, de não compartilhar uma ideia ou de pedir desculpas por algo bom que você conquistou. Em cada um desses momentos, respire fundo e diga a si mesmo: eu tenho o direito de brilhar. Pode parecer pequeno, mas é esse tipo de afirmação que começa a reprogramar o seu subconsciente, porque quando você aceita a sua luz, o medo perde o seu poder. E é nesse instante que você começa a viver não apenas com coragem, mas com propósito. O medo não é seu inimigo, é apenas um sinal de que você está crescendo. Sempre que você sentir aquele aperto no peito, aquele impulso de recuar, lembre-se, é o seu antigo eu tentando mantê-lo preso na sua zona de conforto. E é exatamente nesse instante que você precisa avançar. Porque toda vez que você enfrenta o medo, você não apenas vence uma batalha interna, você dá um passo real em direção à pessoa que nasceu para ser. Coragem não é a ausência de insegurança, é a decisão de seguir em frente apesar dela. É assim que você transforma o medo em movimento, a dúvida em ação e a insegurança em força. E se você chegou até aqui, você já deu um passo à frente da maioria. Continue. O próximo vídeo que aparecer em sua tela o guiará ainda mais fundo neste processo de autodomínio e expansão, ajudando-o a subir mais um degrau na evolução de sua sabedoria e a se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui, por ter a coragem de buscar o seu melhor eu, e eu te vejo no próximo vídeo.